quando fala em contos de fadas, quantos não identificam com este nome? E qual o conto que vai estar mais presente em cada um? Se eu fizer essa pergunta, com certeza todos vão falar, eu lembro desse ou daquele. Né? E se pensar que os contos são falados desde que o mundo é mundo, né? De maneira diferenciada. Quando não existia a escrita, né? Eles eram passados de geração a geração. Às vezes, no final da tarde, era passado para a gente, quando a gente ia dormir, né? Então, e hoje ele está presente em nós, mas através da internet ou através do Walt Disney, que escreveu muita história, né, dos contos, trazendo para nós no cinema, né, ou também através dos livros. Então, através destes contos que foi contados às gerações, né, e está presente na nossa vida, houve muitos pesquisadores que fizeram estudo a respeito. Né? O quanto eles estão internalizados em nós, né? E o que eles nos trazem de benefício ou não. Né? E a psicanálise, por exemplo, trabalha com os contos de fadas com essa finalidade. Quando identificamos qualquer personagem, né, da história, sendo esse personagem um espelho da nossa vida, o que ele está nos representando? A nossa ânima, o nosso ânimos, a nossa sombra, os nossos monstros? Com esses contos podemos fazer essa identificação. E quando fazemos essa identificação, ressignificando, né, esse personagem e o porquê que ele está internalizado em nós, né, desta maneira que identificamos, ou com a sombra, ou com ânimos, né, e o que nos remete a isso? Em que época isto ficou sendo um gatilho na nossa vida? Se foi medo, se foi alguma mágoa, se foi felicidade, pode também trazer felicidade, não quer dizer que seja só o lado negativo dos contos. Por exemplo, no conto da Cinderela, né, a gente fica no mundo da imaginação, né, principalmente as mulheres, né, que ficam esperando o príncipe encantado, né, e esse príncipe encantado nunca chega. E que ele, assim, por que nunca chega? Porque a gente fica na imaginação. Se a gente não se aprontar, ficar bela e sair, esse príncipe não vai bater na porta como imaginamos, num cavalo branco, né, todo exuberante. E esse conto também nos remete à questão dos nossos irmãos. Muitas vezes, alguns se acomodam e deixam os afazeres tudo para o outro, né? E o outro, querendo ser bonzinho e querendo ser aceito, né, sobrecarrega. E isso pode levar a uma baixa autoestima, né, ficar magoado com esses irmãos. Olha que interessante é o conto João, o Pé de Feijão, que para o conto, quando a gente identifica, às vezes nos remete ao medo de não ser bom o suficiente, porque se for pensar na história, ele sai de uma questão que a mãe está passando por necessidade, a mãe manda vender uma vaca. Ele vai até o mercado, vai fazendo as compras e mudando de estratégia. No final ele aparece com a mãe com 3 grãos de feijão. E João fala para a mãe, mas eles são mágicos. E ele planta. É como a gente também, quando a gente está no mundo das ideias, é uma semente e a gente tem que plantar essa semente. Ele vai, bota o pé de feijão, cuida, ele vai crescendo, ele vai galgando, né, montando estratégia, até que lá no final, né, quando ele chega no topo, ele encontra a galinha de ovos de ouro. A mesma coisa se a gente remeter a nossas estratégias, né, de montar um programa, de montar um projeto, né, e galgando, e buscando, porque não adianta a gente ficar nesse
nesse mundo de ideias se a gente não pôr o pé no chão e buscar isto, para chegar ao que nem ao conto João Pé de Feijão, que é a galinha dos ovos de ouro. É a mesma coisa os nossos projetos, os nossos sonhos. A gente tem que também chegar a trabalhar, a buscar para chegar às galinhas dos ovos de ouro. Todo mundo consegue, é só pensar que podemos. Outro exemplo é o gato de botas, né, que é a questão da partilha de bens em família. Né? Ele mostra muito esta estratégia, que ou pessoas que ficam magoadas porque acham que foi passado para trás, ou coisa assim. Se você pensar que um dos irmãos ganha um moinho, o outro ganha um jumento, e ele, que é o filho mais novo, ganha-se um gato. Só que esse gato, ele tem uma esperteza, ele pede para comprar uma bota e uma mochila. E com a estratégia dele, né, ele começa a caçar muitos coelhos, perdizes. Só que ele faz o inverso. Em vez dele pegar isto como algo bom, ele começa a entregar para o rei, né, e para que chegar próximo. A gente também pode fazer estratégia? Pode, mas ele o faz de uma maneira não muito legal, que é fazer essa troca para a trapaça, né, da maldade, de você conseguir algo em troca. E a gente pode pensar desta maneira, mas num trabalho, por exemplo, numa dinâmica, ajudar o outro, né? E se ajudar quando for necessário. Então existe o lado positivo e o lado negativo da história. Agora, quando identificamos com ela, nos leva a refletir o que eu faço com isto. Né? Eu estou trapaceando ou eu estou querendo conquistar? Como vocês viram, existe o lado bom e o lado ruim, o lado negativo e o lado positivo nos contos de fadas. Quando a gente entende um pouco do que esses contos podem trazer e fazer tanto para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento das nossas crianças, a gente fica mais tranquila, sabendo que a gente pode direcionar esses contos para um desenvolvimento mais saudável para nossos filhos. Também para as outras pessoas também, quando contamos essa história e mostramos este processo, abrimos, né, a visão também das outras pessoas, como abrimos a nossa, a partir deste momento que temos a conscientização do que os contos podem fazer.